Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Aventure-se no universo dos cafés especiais, os cafés arábicas. Esses são cafés de excelência. Esqueça os cafés que a gente encontra normalmente nas prateleiras do supermercado, que são os cafés robustos, de péssima qualidade. São todos consumidos aqui no Brasil porque quase nenhum país do mundo compra esse tipo de café, que é considerado um café muito ruim. Já o café de excelência, o café especial, o café arábica, esse é praticamente todo vendido para o exterior, mas cada vez mais o brasileiro tem consumido o café especial. Portanto, sugiro que você descubra esse mundo novo. O nosso Café com Ações é sempre um giro de notícias, informações, conteúdos sobre bolsa, economia, o mundo dos investimentos, o mundo empresarial. Aqui a gente mostra a importância de ser seletivo ao acessar as informações que saem diariamente nas mídias em geral, sejam na internet, nas mídias tradicionais, né? Então a gente precisa focar, olhar aquilo que pode fazer algum sentido para as nossas estratégias de investimentos e nos afastar do excesso de ruído, porque informação demais é ruído, acaba fazendo a gente dispersar a nossa atenção, gastar nosso tempo e a nossa energia. E lembre-se, o tempo é um recurso insubstituível. Se você deixar ele passar, ele não retorna mais. Usemos ele, portanto, com inteligência, né? Bom, a gente começa o nosso giro de notícias falando sobre o Nubank. O Nubank anunciou a entrada da Anitta no seu board, né, no seu conselho de administração. E o Nubank começa a sondar os bancos estrangeiros para fazer o IPO nos Estados Unidos. Em paralelo ao anúncio da chegada da cantora Anitta a seu conselho de administração, o Nubank vem avançando em sua esperada abertura de capital. Na semana passada já chegou a sondar alguns bancos de investimentos para selecionar aqueles que vão apoiá-lo nessa empreitada. Agora os prestadores de serviço devem apresentar suas condições para participarem dessa operação. A priori existem apenas bancos estrangeiros que estariam nessa lista que o Nubank fez para um primeiro contato, vamos dizer assim, comercial, nessa empreitada de ajudar na abertura do IPO na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq. De quebra, evita abrir suas estratégias aos concorrentes brasileiros. Entre os coordenadores e distribuidores, existem instituições financeiras que chegam a um número aí próximo de 10. A aposta, ao menos até aqui, é de que o IPO do Nubank será de fato na Nasdaq, que é o berço de tecnologia nos Estados Unidos. Isso deve acontecer após o período de férias que acontece nos Estados Unidos agora no verão. Lembrando, né, que o inverno aqui no hemisfério norte é o verão, né? O processo de abertura do capital do Nubank avança a passos rápidos após um aporte que foi feito de 1,15 bilhão de dólares no início do mês por fundos relacionados aí a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, e o Verde Asset, do brasileiro Luiz Stuhlberger, bem como o Absolute Partners e o canadense CPP. Com o aporte, o Nubank passou a ter um valor de mercado de 30 bilhões de dólares, né? Estamos falando aí um pouco mais de 150 bilhões de reais. O aval de Warren Buffett é visto como um selo de qualidade, uma chancela importante para atrair os investidores americanos. Foi uma tacada aí de mestre, vamos dizer assim. Na corrida pré-IPO, o Nubank já começou a se relacionar com os investidores estrangeiros, o que até então era impensável, considerando o estilo low profile da fintech brasileira, que se popularizou pelo cartão de crédito roxo e sem anuidade, par perfeito com a popularidade da Anitta, que colocou o Nubank nos assuntos mais comentados do Twitter no dia de ontem. Recentemente, o banco teve conversas com interessados no mundo tech, os encontros tiveram apoio do Morgan Stanley. Em Nova York, gestores contaram que foram sondados nos últimos dias por bancos sobre eventual interesse no papel do Nubank. Então, temos aí uma primeira informação com relação a esse processo. E aí o nosso comentário com relação a essa participação da Anitta nos remete ao quê, né? Primeiro, vamos lembrar que só no Instagram a Anitta tem 54 milhões de seguidores, né? E ela própria fez uma nota no Instagram dela dizendo que
Gente, é isso mesmo, agora faço parte do board do Nubank, um papel em que vou poder trazer toda a minha experiência com diversos públicos de consumo e o meu feeling para uma empresa financeira que já atende 40 milhões de pessoas. Vou fazer o possível para representar a voz de cada um de vocês. Vai ser incrível. Então, foi a nota que ela divulgou e o que o Nubank está querendo é exatamente isso, né? Se aproximar de um público cada vez mais diversificado, um público também com acesso aí, a uma classe de renda mais baixa também, público da periferia, das comunidades, né? Então, o público jovem, que já é uma característica do Nubank, né? O Nubank já tem o público jovem como um dos seus principais focos de atenção, e assim a estratégia, ao meu ver, é procurar ampliar cada vez mais a sua penetração nas comunidades de classe D, né? Classe C. Então, o Nubank está procurando expandir ainda mais, vamos dizer assim, essa sua capilaridade. O nome da Anitta é um nome forte, enquanto produtora vamos dizer assim, de notícias, né? E tem uma penetração muito grande, você vê aí 54 milhões de seguidores, não é pouca coisa. Então, isso sem dúvida tem uma força de comunicação, uma força de penetração econômico-social, sim, relevante. E foi por conta disso que o Nubank está convidou ela para fazer parte do seu conselho de administração, trazendo ideias novas de alguém que é de fora da área financeira, de alguém que é de fora desse mundo corporativo, mas que vem se revelando ao longo do tempo uma pessoa que está conseguindo construir uma sólida carreira, em especial com uma visão de empresariamento, de empreendedorismo muito interessante. Eu particularmente não sou fã da cantora Anitta, mas gosto da sua capacidade empreendedora, me chama a atenção a sua capacidade de empreender, né? Então ela demonstra aí ter o que ela chama de feeling, né? Realmente uma capacidade de criar valor, transformar a sua marca, o seu nome, o seu conteúdo em algo de muito valor. E isso é algo que faz sentido quando você faz uma interação com o mundo corporativo, com o mundo empresarial, sim, né? Bom, fiquemos de olho. Eu acredito que quem tiver interesse, né, a gente tem alguns IPOs programados aí para o segundo semestre, temos o PicPay, temos também o Nubank, que vai acontecer na Bolsa Americana, que, ao meu ver, são oportunidades. Para entrar nesses processos é preciso estar operando com uma corretora nos Estados Unidos. Indico aí a Avenue, que é uma corretora de donos brasileiros que opera nos Estados Unidos. Então, podem entrar pelo site da corretora, que vocês podem, de repente, acompanhar as notícias e aproveitar o IPO que vai acontecer de uma das duas ou das duas empresas. É sempre bom ter um pé nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. É a maior bolsa do mundo, mais da metade das operações financeiras acontecem lá nos Estados Unidos. Então é importante estar lá, sim. É importante ter um pé na sua estratégia na Bolsa Americana para não ficar somente preso à realidade brasileira, que é uma realidade que anda às vezes a passos de tartaruga do ponto de vista das questões da nossa economia, né? Então é preciso diversificar nesse sentido, de ter uma estratégia que de alguma forma nos permita olhar para o mundo americano, porque certamente é uma economia muito mais sólida, com muito mais musculatura e com empresas de atuação global, né? Então é importante isso. Falando sobre essa questão econômica do Brasil, saiu uma notícia essa semana dizendo que o investimento no Brasil retrocedeu 20 anos e o país acabou despencando no ranking global. Houve uma contração recorde aí de investimentos de 62%, agora nesse período aí de pandemia, né? E houve muitas incertezas com relação aos temas prioritários aí de economia no país. Teto dos gastos, questões inflacionárias,
né, algumas medidas mais populistas, alguns discursos populistas. Então, tudo isso meio que colocou o capital estrangeiro de pé atrás em alguns momentos ao longo desses últimos tempos. Em 2019, a economia brasileira era a sexta no ranking das Nações Unidas de atração de investimentos do mundo, e o país terminou o ano de 2020 na 11ª posição, perdendo inclusive a liderança na América Latina de atração de investimentos. Isso nos serve de alerta, né, para a classe política em especial, porque nós não somos aquela última bolacha do pacote, né? A gente às vezes se acha muito, os governantes brasileiros superestimam a realidade brasileira do ponto de vista de atração de investimentos, de capital. Isso é um grande engodo, porque na verdade hoje os fluxos de capitais procuram as melhores oportunidades, elas estão na Indonésia, estão nas Filipinas, estão em Singapura, estão no Vietnã, na Europa, na América do Norte, no México, em diversos cantos. Então o dinheiro procura as oportunidades e com muita velocidade, com muita rapidez. Então, se a nossa classe política entender isso, a gente pode de fato fazer as reformas que o país precisa, avançar. Aí sim, se a gente fizer o nosso dever de casa, o Brasil tem tudo para explodir do ponto de vista de visibilidade e de atração de investimentos, porque somos um mercado de consumo robusto, somos uma economia que tem muito potencial de crescimento e temos uma classe empresarial altamente qualificada, né? E temos lideranças empresariais de primeiro nível. Então, se a política ajudar, o Brasil realmente pode voltar àquela capa do Cristo Redentor decolando, né? Mas espero que dessa vez não seja um voo de galinha como foi aquele do passado, né? Que o Cristo acabou caindo. Mas a ideia é que nós temos sim potencial para crescimento, falta a classe política ajudar o Brasil com as reformas que a gente necessita. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Deixa o like, fique com Deus e até a próxima.